Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luas e este é a Batata Espacial, seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje vamos continuar a falar, dos filmes, que estão rolando, aqui na cidade do Rio de Janeiro, tá? E hoje eu vou trazer para vocês um documentário, produzido pela Globo News, tá? Intitulado Sociedade do Medo, um documentário brasileiro, tá? E o tema já está bem explícito aí, qual é o assunto desse documentário, né? São as diversas formas de medo, que permeiam as sociedades, né? E aí a documentarista, tá, ela vai fazer uma viagem por vários países do mundo, vai falar com vários intelectuais, com várias personalidades, políticos, historiadores, escritores, filósofos, de vários lugares do mundo, para abordar esse tema do medo, né? E aí a gente vai ver vários tipos, de reflexões sobre o medo aí. A primeira delas, qual é o medo assim mais primordial, o medo de morrer, que está associado, ao instinto de sobrevivência dos seres vivos, que o ser humano ele tem a percepção de que vai morrer, ele sabe que vai morrer, então ele tem essa certeza, mas ele não tem uma incerteza também, que ele não sabe quando, como, onde, de que forma, isso vai acontecer, E aí os animais irracionais, por exemplo, eles não têm essa percepção, mas mesmo assim o instinto de sobrevivência, leva eles a um medo, um medo talvez mais incompreensível, porque eles não têm o dom do raciocínio para isso, E essa vai ser a primeira reflexão. O documentário ele não é muito grande, ele não deve ter nem 1h30, imagino eu, tá? Outro tipo de medo, que o documentário aborda, é o medo que as religiões incutem, na cabeça das pessoas, Um medo que é utilizado, por exemplo, na coisa de você temer a Deus, A pessoa às vezes fala, eu sou um fiel temente a Deus. Temente é aquele que teme, que tem medo, de Deus, de um Deus que castiga se você não acredita nele, um Deus que você tem que seguir todos os desígnios dele, no caso, E quem é o representante, desse Deus na Terra são as religiões, Então isso dá um poder sobre as religiões, Você aborda essa questão das religiões dominarem as pessoas usando o medo, Isso daí também é falado no filme. Mas não é só a religião que usa, o medo para dominar as pessoas, para controlar e manipular as pessoas, Regimes totalitários, como a gente tá vendo recentemente na história do nosso país, também usam o medo, tá, para poder controlar as pessoas, no caso, e esse medo acaba ficando ligado muito a um desrespeito à diversidade, uma agressividade contra aquele que é diferente, aquele que você não conhece, e ele acaba meio que se tornando um inimigo seu, E aí você acaba, além do medo, você acaba gerando, um ódio contra, o diferente, contra aquele que, vamos dizer assim, não vive da sua forma, não se comporta da sua forma, E os regimes totalitários, eles trabalham muito essa questão, até porque o grande salvador, vamos dizer assim, da população que está submetida a esse medo vai ser o líder autoritário, Então é uma característica bem marcante do fascismo. Eu só não gostei muito dessa parte do documentário, que eram falados, as características do fascismo, que usa o medo para controlar as pessoas, E você colocava ali, imagens de políticos, autoritários de várias tendências políticas diferentes, Então, por exemplo, apesar de você ter um Lenin da vida, um Stalin da vida, um Maduro da vida, um Fidel Castro da vida, entendeu? Fazerem parte de governos considerados autoritários, antidemocráticos, tá? Eles não são governos fascistas, E aí eles ficaram meio que como uma ilustração, entendeu, do fascismo, E aí você vê, de repente, um governo mais... um líder autoritário de um governo socialista lá junto com Hitler, junto com Mussolini, junto com Franco, Então essa foi uma parte do filme que eu realmente não gostei, não achei adequado, Ao invés de você usar o termo fascismo, você poderia falar regimes totalitários, Porque você tem regimes totalitários tanto à direita quanto à esquerda, Então eu acho que ficaria mais adequado usar isso e não
associar a imagem do fascismo a líderes, né, de esquerda, no caso. Tá? Agora, outra parte do medo, né, também que vai ser discutida no filme, né, você está discutindo essas várias tendências do medo aí, essa parte do medo associado a regimes totalitários ocupa uma parte boa do filme, né, até porque é uma questão muito atual, né, para a gente, né, para o nosso país, coisa e tal, mas logo depois veio outro medo, e dessa vez não em forma de reflexão, dessa vez como uma ameaça real mesmo, que foi o quê? Foi a pandemia do Covid, né? Quer dizer, o filme estava sendo produzido e de repente o filme teve que ser interrompido por causa da pandemia do Covid, né? Ele começou a ser feito mais remotamente, né? E aí o que era uma reflexão sobre o medo passa a ser uma situação de medo real, né? E de incertezas também, né? O que essa doença poderia provocar, né? E para terminar, né? Para terminar esse, vamos dizer assim, esse desfile, né? Pelos vários medos, né? Que as sociedades tomam, né? É o seguinte, né? Você sai de uma epidemia de Covid, de uma pandemia de Covid, né? E cai numa guerra, né? Que foi a situação da invasão russa à Ucrânia, né? Então, quer dizer, como se o ser humano não tivesse aprendido, né, a ser mais solidário, né? Durante a pandemia. Era uma aposta que algumas pessoas iam fazer, né? Faziam com relação a isso, né? O próprio padre Júlio Lancelotti, né, que tem um trabalho social muito bacana lá em São Paulo e que é um dos entrevistados, ele fala que existia essa falsa ideia de que a pandemia ia tornar as pessoas mais solidárias e logo depois disso vem uma guerra. Né? Então, quer dizer, a pandemia não tornou as pessoas mais solidárias. A pandemia, no final das contas, ela acabou potencializando, entendeu, já uma agressividade, uma série de defeitos das pessoas, né, no caso, tá? E uma coisa também que é muito importante da gente falar, né, é que esse conflito da Ucrânia e da Rússia, né, da Rússia invadindo a Ucrânia, né, é só um dos muitos conflitos que acontecem no mundo, né, muitos deles não sendo nem noticiados, é noticiado o que interessa a mídia, né. Você vai ter conflitos na África, dá com pau, mas ali a África, como é preto que está morrendo, então parece que não tem muita importância. Né? Agora, quando são os branquinhos, lourinhos lá de olhos azuis que morrem num conflito, numa guerra, né? Aí fica todo mundo choramingando, né? No caso, né? Então, o documentário, ele vai... Então, só para a gente terminar de falar um pouco sobre isso, o documentário, ele vai analisar as várias faces do medo, né? As várias situações de medo, né? Que a gente vê nas sociedades contemporâneas. É um documentáriozinho curto, né? Ele é um documentário que exige uma atenção, né, porque você vê muitos intelectuais ali fazendo reflexões, então você precisa realmente prestar atenção no que eles estão falando, né, senão você perde alguma coisa, tá? Mas é uma coisa que eu acho que vale a pena. Como ele é da Globo News, então, de repente ele deve ir para a TV fechada, imagino eu, se já não está na TV fechada, tá certo, gente? Então essa é a minha dica de hoje, tá? Vou ficando por aqui desejando vida longa e próspera, tá? E a gente volta em outras oportunidades para conversar sobre mais filmes, tá? E não deixem de visitar meu site www.batataespacial.tudojunto.com.br. Tá certo, gente? Um abração, fui e até a próxima.